Graça e paz, irmãos. Meu cordial boa noite aos irmãos. É uma alegria estar aqui, realmente. Sempre ali conversando com o Sérgio, né? A gente trabalha junto, né? Todo dia eu vejo o Sérgio, né? Passando por ali, né? A gente sempre conversa. Aí agora surgiu essa oportunidade, né? De vir aqui no Parque Flamengo, né? Eu estava um pouco preocupado, né? Será que só tem flamenguista aqui? Mas o rapaz ali já me ajudou. Tem um corintiano ali, que outro aqui, né? Que bom, né? Então eu já fiquei mais aliviado, né? Que ótimo. Mas é uma alegria realmente, né? Conhecer mais uma igreja aqui em Guarulhos, né? Acho que foi uma das últimas, né, que foi organizadas aqui em Guarulhos, né? Eu sou lá da Penha, né? Mas eu acompanho aqui, já fui de algumas igrejas aqui de Guarulhos, da Vila Galvão, do Jardim Paulista, inclusive minha sogra, né, lá da Vila Galvão, né, então, inclusive já fui presidente da Jubag, ó, você sabia disso, olha só, em 1987, olha só quanto tempo, né, eu fui presidente da Jubag, olha que coisa legal. Eu tive a oportunidade de dirigir uma congregação lá em Itaquaquecetuba, né, e um espaço bem semelhante a esse, né? Eu comecei a me lembrar um pouco agora, né? Mas é claro que os irmãos aqui fizeram um acabamento muito bonito, né? Parabéns, né? Tá muito bonito aqui, bem acabado, né? Ficou muito legal. Parabéns mesmo. Eu só queria, se possível, se alguém me arrumasse uma água depois, por gentileza, eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Atos 17:11. Ah, obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo. Tá ótimo. Atos 17:11, um versículo apenas. Se você vê aí no comecinho, né, de Atos 17, você vai ver que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, não é? Daí ele chega na cidade de Tessalônica, não é? Tá aí, você vai ver isso aí em Atos 17. O que ele faz? Como é costume de Paulo, ele foi até a sinagoga, né, um local onde a palavra era compartilhada, e ali ele pregava também. E olha que interessante, algumas pessoas se converteram. Alguns judeus ali se converteram, né, por conta da pregação de Paulo. Mas também outras pessoas ficaram com inveja. Não gostaram, né, que Paulo estivesse ali pregando, que houvesse conversões, não é? E fizeram um tumulto danado ali em Tessalônica. Não é? Arrumaram uma confusão danada, logo entrou as autoridades no meio, e por fim eles tiveram que pagar ali, né, uma fiança para sair da cidade. Daí o que aconteceu? Daí eles foram para Bereia. Não é? Bereia ficava 100 quilômetros de Tessalônica. Daí nós chegamos no versículo que nós vamos ler. Se vocês quiserem acompanhar, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era assim mesmo. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora. Ao longo dos tempos, nós, né, crentes, fomos ensinados a decorar versículos. Não era isso, né? Principalmente na classe de crianças, não era bem isso, né? A criançada lia um versículo, né? É uma coisa muito legal. Mas hoje nós somos levados a aprendermos a passagem toda. Não é? Para quê? Para que nós conheçamos o contexto, né? O contexto daquele versículo, o contexto de toda a passagem. O que é o contexto? É o agrupamento, né, de situações, quando foi escrito o texto, para quem foi escrito, onde foi escrito, os versos anteriores, os versos posteriores. Isso é muito importante. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela não foi escrita com divisões. Não havia capítulos e versículos. Isso é uma coisa muito recente. Olha só, os capítulos só foram agregados na Bíblia em Paris no século XIII. Por um sujeito chamado Stephen Langton. Lá no século XIII, em Paris, ele dividiu a Bíblia em capítulos.
E depois, só no século XVI, o Robert Estienne separou a Bíblia por versículos. Não é? Então a Bíblia nunca teve, né, lá no passado, essa divisão. Ela é bem recente. Mas em 1553, nós tivemos a primeira Bíblia do jeito que nós temos hoje, com capítulos e versículos. Olha que coisa interessante, não é? Mas mesmo assim, alguns versículos, eles têm em si mesmo verdades bíblicas tremendas. Ele ali isolado, sozinho. Por exemplo, João 3,16, um versículo que todo mundo conhece. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Viu, só um versículo isolado, sozinho ali, ele já é capaz de trazer uma mensagem poderosíssima. Ele independe, né, do versículo da frente, de trás. Ele sozinho, você consegue evangelizar uma pessoa, né, falar de Deus, do amor de Deus, em apenas um versículo. Um outro versículo, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha só com um versículo você foi capaz de ter um entendimento, né, perfeito da condição humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele sozinho já ensina uma doutrina tremenda. Lá em Romanos 6:23 também. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viram um versículo, não é? Você aprende tanta coisa, não é? Ele é tão forte doutrinariamente. Um outro que eu gosto bastante, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Olha só, falando de Jesus, um versículo só, você resolve aí um monte de complicação que algumas igrejas por aí têm. Olha só, não tem salvação em nenhum outro, é só em Jesus. Não é? Porque debaixo do céu não foi dado nenhum outro nome, né, pelo qual nós devemos ser salvos. Mas o que é interessante é que hoje em dia, muitos versículos estão sendo usados de maneira errada e fora do seu contexto. Usados de maneira isolada e fora do seu contexto. Eu acho que você já percebeu que no cristianismo evangélico existem algumas divisões, não é? Existem igrejas históricas, por exemplo, igreja batista, presbiteriana, luterana, não é? Essas igrejas, ela tem uma fundamentação muito sólida na Bíblia. Para eles, só a Bíblia, né? Só a Bíblia é a palavra de Deus. Não aceitam mais nenhum outro tipo de revelação. Nós temos também, por exemplo, os pentecostais. Apesar deles acreditarem na Bíblia também como nós, eles dão certas ênfases, não é? Ali em dons de línguas, dom de curas, sinais, maravilhas, essas coisas. E também temos os neopentecostais. É um grupo mais recente. Eles também acreditam na Bíblia, mas tem um discurso que gira em torno da prosperidade. Vocês já ouviram isso? Não é? A confissão positiva. Não é? Então tudo vai dar certo para o crente, né? Uma vida maravilhosa. Não é? Tem um pastor chamado Paulo Romero. Ele escreveu um livro chamado Super Crente, os Super Crentes. Se você conseguir encontrá-lo, né, apesar de ser um pouco antigo, é um livro ótimo, vale a pena ler. Então ali ele mostra que com esses neopentecostais, o cristão se tornou um ser inabalável. Não é? Todas as suas necessidades, todos os seus anseios, tudo o que ele precisar, ele vai ser atendido por Deus. Então, para defender essa ideia, eles usam versículos fora de contexto. Eu gostaria de só mostrar alguns.
Que talvez, às vezes, nós mesmos somos levados a acreditar em algumas coisas dessas. Olha só, Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o que esse versículo não diz? Olha só, que o cristão pode enfrentar toda e qualquer situação na vida que ele vai ser vencedor. De um jeito ou do outro. Então, é emprego, se ele está desempregado, né, se ele não tem uma casa, se ele está doente, precisa de um carro. Não, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele é o filho de Deus, Deus é dono de tudo. Então, ele vai conseguir. Essa é uma promessa que é feita nesse segmento aí evangélico. Agora, o que o contexto indica? Olha como que é importante o contexto. Vamos ver em Filipenses 4,12 o que Paulo fala. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, olha só como é diferente. O cristão vai passar por toda e qualquer situação. Ele vai estar desempregado, ele vai precisar de um carro, ele vai ficar doente e tudo mais. Mas em toda e qualquer circunstância, como diz aqui, ele será fortalecido no Senhor. O cristão, em qualquer situação pela qual ele passe, ele é fortalecido no nosso Senhor, no Senhor Jesus. Um outro versículo, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. O que o versículo não diz? Então você se encontra em situações muito complicadas na sua vida. O cartão de crédito estourado, não é? Não aguenta mais pegar aquele ônibus 5:30 da manhã lotado, né? O metrô, ou então a sua casa, você não aguenta mais aquela sua casa. Então não tem problema, para Deus isso não é problema. Pode pedir que você vai ser atendido. Por quê? Para Deus nada é impossível, não é? Mas olha o que o texto diz. Veja Lucas 1,31. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Olha só, como que ela podia ficar grávida se ela não tinha tido um relacionamento? Percebe? Isso é uma coisa impossível. Então, muitas vezes as pessoas se dão mal porque uma coisa que é impossível para mim, não é impossível para o irmão aqui. Uma coisa que é impossível para ele, pode ser possível para o outro. E nisso que as pessoas muitas vezes, né, confundem a mente lá. Não é porque algo é impossível para mim, não é, que vai ser impossível para outro. O que a Bíblia fala de impossível é impossível mesmo. É uma coisa que não tem jeito. Que é o caso aqui. Como que ela poderia dar à luz se ela não conheceu homem algum? Hoje é claro que seria possível, né? Tem inseminação artificial, mas naquele tempo não tinha jeito. Então uma concepção sem o contato físico entre o homem e a mulher é impossível, mas não para Deus. Para Deus é possível. Tanto que Maria engravidou, né? Ficou grávida de Jesus, vocês conhecem bem a história. Então não adianta ficar querendo adequar os versículos, né, à sua vida. Não adianta você ficar procurando esse tipo de coisa, não é? Tentando buscar as coisas, não é? Que parecem impossível para você, mas nem sempre isso é impossível. Outro versículo, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o versículo não fala? Que quando se busca a Deus, todos os nossos desejos e necessidades são supridos. Então muita gente pensa assim: nossa, vou buscar Deus, vou buscar aquela igreja,
Nossa, ali as pessoas estão conseguindo, um apareceu com um carro novo, outro está com uma casa. Nossa, eu vou buscar lá naquela igreja que está dando certo. Eu estava evangelizando um rapaz há muitos anos atrás, levei ele na igreja, na escola dominical, né? Puxa, eu estava muito feliz, né, que ele estava mostrando atitudes de um convertido, né? Daí, de repente, ele começou a namorar uma moça, né, de uma outra igreja aí, né? Daí ele preferiu ir com ela, né, com a namorada. Daí eu falei, pô, meu, como é que tá aí? Você não vai mais na igreja? Não, eu estou indo na igreja tal. Olha ali, a gente consegue muita coisa, viu? Não é isso o evangelho. As pessoas querem conseguir coisas no evangelho, ficam buscando suprir as necessidades. Não é isso que é evangelho. Olha o que o texto está falando. O texto mostra exatamente o contrário. É que o cristão não se deve preocupar com o que vestir e o que comer. Olha em Mateus 6,25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Olha, não é para se preocupar com isso. Não é essa a preocupação. A nossa preocupação é espiritual. Hoje o materialismo tomou conta da sociedade e está tomando conta das igrejas também. Então esse tipo de discurso vem cheio, vem, né, de encontro às necessidades humanas, e eles tentam associar com a palavra de Deus em alguns versículos isolados. Então nós temos que buscar a vontade soberana de Deus na nossa vida. Então, se você não está empregado, se você não tem mantimento na sua casa, você busca a vontade soberana de Deus. Meu Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Só quer que eu continue com aquele fusquinha velho? Só quer que eu continue nessa casa velha aqui? Busca a vontade soberana de Deus. Nós não focamos o resultado. O cristão não foca o resultado, ele foca a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que nos basta. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar numa situação difícil, desempregado. Eu sei o que é isso. Eu sei que ele fica desempregado muito tempo, em dificuldades, mas estava ali a graça de Deus mantendo a gente. A graça de Deus nos mantendo, nos sustentando. Então, se você quer ter uma comunhão com Deus, ter bênçãos realmente, numa base bíblica, os bereanos aqui nos dão um exemplo muito grande. Olha o que eles fizeram, acompanhe aí no versículo, Atos 17:11. Olha o que nós podemos aprender aqui com os bereanos. Em primeiro lugar, eles foram nobres. Eles foram nobres. Nobres aqui seria quem? Aquelas pessoas bem nascidas, né, educadas. Você já viu pessoas que são muito educadas? Lá na nossa igreja tem uns irmãos, são de uma educação, de uma fineza, que é até difícil de falar com eles. Né? Pessoas muito educadas. Então, o que você espera, né, das pessoas educadas? Que elas, né, pela sua educação, tenham uma mente aberta, tenham um coração aberto, não é? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Então, por conta da educação, não é? Da condição lá daqueles bereanos, eles ouviram o que Paulo tinha a dizer. Às vezes você quer conversar com alguém, né? O sujeito é meio, sei lá, grosseiro, meio boçal, né? Você quer se aproximar, o cara, não quero saber disso. Não, a pessoa tem que ter educação. Não? Do que você quer conversar? Vamos conversar, o que você quer falar? Não é? E ali eles tiveram, Paulo teve essa abertura. Não é? Eu não sei se vocês fazem evangelismo. Não é? Quando eu estava numa igreja aqui no Jardim Paulista, a gente fazia muito evangelismo, né, de casa em casa. Né? Era uma coisa muito legal que a gente fazia antigamente. E você tinha essas reações das pessoas, não é? Às vezes você falava com uma pessoa vinha com grosseria, não é? Outras não, tinha educação, né? Ouvia com paciência. Era o que eles fizeram aqui. Eles foram nobres, tiveram uma atitude nobre, uma atitude de nobreza. Então, pessoas limitadas, né, mentalmente, têm dificuldade, né, para uma conversa, para uma explanação. Mas se você conseguir falar com uma pessoa
que tem uma mente aberta, você fatalmente vai levar a palavra de Deus para ele, que ele vai te ouvir. É o que o que aconteceu aqui com os bereanos. Agora olha que interessante, eles receberam a palavra com grande interesse. Receberam a palavra de Deus com grande interesse. E eu estou reparando, hoje em dia, vocês devem perceber também, vão em lojas evangélicas, a quantidade de comentários bíblicos que existe. Já percebeu? Nossa, é uma coisa absurda, comentários bíblicos. É Bíblia com comentários. Tem muito, um acervo enorme de material, não é, de cristão, para um maior conhecimento da Bíblia. Ora, ao contrário, na contramão, parece que os crentes é que estão se desinteressando da Bíblia. Não é? Eu não sei o porquê disso, né? Eu até pensei já algumas possibilidades. Talvez porque hoje, né, você tem um pastor que sempre está pregando, tem um professor que vem preparado para EBD, né, e tem muitos recursos, né? Hoje você entra na internet, você vê pregação daqui. Eu mesmo sempre ligo lá o computador na igreja, fico ouvindo pregação de outros pastores, do Luiz Saião, do Ed René, de tantos outros, né? E do pastor da igreja, óbvio, né? É o primeiro, né? Daí, talvez seja por isso, né? Talvez as pessoas se desinteressem em ficar lendo a Bíblia, porque tem muito, né? A gente tem coisa sobrando até, não é? Mas os bereanos não. Eles tiveram interesse, né, na palavra de Deus. E olha que eles só tinham o Antigo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Nós hoje temos a Bíblia completa, mas eles só tinham o Antigo Testamento e mesmo assim tinham interesse. Eu te pergunto, você tem interesse pela palavra de Deus? Você busca a palavra? Não é? Nossa, hoje você vê lá, vamos começar o ano, não é? É o plano de leitura bíblica, não é? Desde já começa lá, Gênesis, 3 capítulos de Gênesis, 2 de Mateus, né? Não sei como que é a leitura, né? Tem muitos planos, né, de leitura, né? Daí começa ali, vai chegando em fevereiro, março, nossa, eu já perdi aqui, já não estou, né? Nossa, é isso, as pessoas às vezes desanimam, né, de ler. Então a Bíblia não é qualquer livro. É isso que é interessante a gente notar. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é qualquer livro. É a palavra de Deus, é um livro divino. Será que a gente acredita nisso mesmo? Será que nós acreditamos? Às vezes parece que não. Então, olha só, uma outra coisa que eles fizeram, além de receber com interesse a palavra, estudavam diariamente a palavra de Deus. Os bereanos estudavam diariamente a palavra de Deus, porque isso é uma consequência clara, óbvia, de se crer e ter interesse na palavra de Deus. É o interesse em estudar. Agora, o brasileiro geralmente não gosta de estudar, nem de ler, né? Cadê? Deixa eu perguntar para o meu amigo corintiano ali, cadê ele? Ô amigão, chama ele aí, acorda ele aí. Está dormindo? Eu ia falar com ele. Você gosta de estudar? Falei? Viu? Falei? Certeza, ninguém gosta, né? Praticamente ninguém gosta de estudar, né? Ler, né? Nossa, mas a gente tem que fazer esse esforço. E é tudo questão de começar, gente. Se você começa, nossa, você vai. Ano passado, o que eu fiz? Eu tenho várias traduções da Bíblia, né? Eu comecei a ler só João, comecei a ler só o Evangelho de João. Eu li umas 7, 8 traduções. É muito legal. Você vai daqui a pouco. Nossa, é uma coisa muito boa. Daí você pode ler, sei lá, você começa a ler Coríntios, né? Olha, o Coríntios é um livro legal, 1º e 2º Coríntios. Você vai lendo, você vai tendo interesse, você busca, né, um jeito aí de estudar a Bíblia. Então a nossa igreja batista, principalmente, ela tem essa característica, não é? Dá ênfase na pregação, na escola dominical. Olha, os irmãos falando, né, que já tem mais 2 classes, olha que legal, não é? A escola dominical foi muito importante para mim, não é? Eu me lembro, eu me converti em Minas, e eu cheguei lá na igreja tal, daí tinha um grupo de jovens, uma classe de jovens, já fui ficar lá, e os irmãos ali ensinando. Nossa, aquilo me chamou uma atenção tão grande.
Eu sempre fui católico, né? Eu estava ali, o pessoal com a Bíblia, né? Pô, mas que é isso, né? O pessoal ali lendo, falando versículos, tal, trocando ideia. Como aquilo foi importante para mim. Foi muito importante. Então, vale a pena, o irmão falou, né, de convidar pessoas. Vai ter gente, com certeza, Deus vai tocar no coração de pessoas para vir estudar a Bíblia aqui com vocês, né, para ouvir a palavra, se converter, crescer espiritualmente. E mais uma coisa que eles faziam, você pode ver aí no versículo 11, eles se certificavam do que estava sendo falado. Olha que interessante isso. Certificavam o que estava sendo falado. Então a Bíblia produz uma edificação tão grande em nós, nos dá um conhecimento bíblico tão grande, que nós podemos até chegar e, olha, o que esse cara está pregando aí, meu? O que esse cara está falando? Opa, isso aqui não é bíblico, não. Estou ouvindo aí umas pregações, olha só, isso aí não é bíblico. Não é? Você vai chegar nesse ponto, vai chegar nesse momento, você vai ligar o rádio, ligar a televisão, vai ver uns caras pregando, e hoje em dia está assim, não é? Aquele cara prega tão bem, não sei o que, daí você vai olhar, misericórdia, o que é aquilo? Não é? Então essas pessoas às vezes usam a Bíblia, não é? Justamente para torcer. Hoje em dia a tendência, não é arrancar dinheiro das pessoas, não é? Muitas igrejas são abertas aí, os caras só querem dinheiro, e o cara lá com a Bíblia aberta tentando explicar. Mas você tem que certificar o que está sendo falado. O que o pastor está pregando? O que o cara na televisão está falando? Opa, isso é bíblico? Então vamos nos certificar. A Bíblia, não sei se você sabe, ela é a mãe das heresias. Ela é a mãe das heresias. Você pode achar isso estranho, mas é verdade. Todas as heresias, as pessoas procuram na Bíblia para justificar as suas heresias. Muito cuidado isso, então. Um pequeno desvirtuamento bíblico, uma pequena mudança já vai trazer um desvirtuamento terrível lá no fim. Eu não sei se você lembra, Jesus foi tentado. Lembra da tentação de Jesus? E quem que tentou Jesus? Satanás. Agora, Satanás não chegou até Jesus como um ateu que não acreditava na Bíblia. Ele chegou como um crente que conhecia muito bem a Bíblia. Não é? E eu vejo, né, que hoje muitas pessoas, né, abrem a Bíblia, né, põe em casa, lá, tipo o Salmo 91, né, põe lá para livrar do mal, da mal olhado, sei lá, essas coisas aí, né? Já não ia dar certo o Salmo 91, né? Porque foi exatamente o salmo que Satanás usou para tentar Jesus. Olha que interessante, né? Então, cuidado, né? Até Satanás usa a Bíblia, até Satanás usa as Escrituras. Então, fica um desafio para nós, para mim, para cada um dos irmãos, ser um bereano. Olha só o que eles fizeram. Tenha uma mente aberta. Abra sua mente para a palavra de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Então, às vezes eu brinco com o pessoal, né? Acontece alguma coisa lá, né? Parece muito, muito difícil, né? Tem uma pessoa que todo dia me dá parabéns porque eu consigo resolver alguma coisa, ela me dá parabéns. Não vou falar, ela está aqui, não vou poder falar quem que é, né? Mas eu falo, para uma mente expandida, tudo é pequeno. É verdade, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. Se nós tivermos a mente aberta, em comunhão com o Espírito, em comunhão com os irmãos, nós vamos ser capazes de realizar grandes coisas, tendo uma mente aberta. Tenha mais interesse na palavra de Deus. Tenha interesse na palavra de Deus. Olha só, hoje o computador, a internet, a televisão tomam muito o nosso tempo. É verdade, eu sei disso. Às vezes eu paro lá para assistir um filme. Quanto que demora um filme? 1h30, 2 horas. Quer dizer, você assistiu aquele filme, 2 horas já se passaram. E a gente pega a Bíblia para ler. Nossa, parece que é um sacrifício, né? Mas não, nós temos que ter prazer, ter interesse na palavra de Deus. Estude mais a palavra de Deus. Tenha isso, olha,
Temos a escola dominical, olha, é uma coisa, é fabuloso. Estudar aqui na IBD, é certeza, eu te dou a minha palavra, vim estudar na palavra de Deus. E comece a comparar as coisas que são pregadas e o que são ensinadas, principalmente na TV. Então eu espero, né, que esse versículo, né, um versículo único, nos ajude bastante a crescer espiritualmente. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Reconhecemos a nossa imperfeição, a nossa incapacidade aqui, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, Senhor, e nos tornarmos aquilo que o Senhor mesmo quer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por poder te louvar aqui nessa igreja, Senhor. Nós queremos que ela cresça, Senhor, em número, espiritualidade, ó Pai. Abençoe o pastor Vanderlei, os irmãos aqui, Senhor. E abençoe-nos nessa semana, ó Pai. Que nós possamos ser úteis ao Teu Evangelho, ao Teu Reino durante essa semana, Senhor. Que nós possamos ser uma bênção, ó Pai, durante essa semana. Em nome de Jesus, amém.